Hello, my friends! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um testemunho. Eu resolvi gravar aqui pro YouTube porque é uma história um pouco comprida, mas que vale muito a pena compartilhar vocês que nos acompanham aqui, né? A nossa vida na Gringolândia, essa brasileira que vos fala, casada com esse gringo maluco que sempre aparece por aqui. Então, bom, vamos lá. Quando eu conheci o Tony, o Tony não era cristão. E eu já era cristã, né? Sou cristã de berço, né? E por mais que eu já fui e voltei várias vezes, né? Eu não nego a minha fé. Jesus é tudo pra mim. Eu sempre falo isso. E lá no meu Instagram, quem me acompanha sabe disso. Que eu sempre tô falando do amor de Jesus. Quando eu conheci ele, que eu falei isso, ele falou assim, ah, mas você não é aquele tipo de pessoa que fica forçando a gente, não. Eu falei assim, não. Não seria certo se eu não te chamasse todos os dias para poder ir para a igreja. Todos os dias que eu falo assim, todas as vezes que eu fosse, né? Por exemplo, eu vou num domingo, vamos no culto? Aí ele fala, não, eu vou falar, não, eu vou te respeitar. O não pra mim já é entendimento. Ah, porque eu não quero que você venha fazendo aquele tipo de palhaçada que, ai, vão na igreja? Vão, não vão. Eu já tava dando um passo errado ali, viu, gente? Porque a gente que é cristão sabe que a gente não se envolve com o jugo desigual. Mas o momento que eu tava vivendo ali foi uma loucura. Não recomendo pra ninguém namorar assim, adiantado com as pessoas. Eu casei em 5 meses de relacionamento. Eu fui morar junto com o Tony em 3 meses de relacionamento. Envolvi 4 crianças. Ah, deu super certo, Jéssica. A história de vocês é linda. É linda, amigos. Mas consciência, né? Eu tenho consciência do passo, do step grande que eu dei, né? Vamos lá, voltando ao que eu falei. E nós tínhamos um carro de 5 lugares e ele tinha uma moto. E quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu tô, eu postei num grupo de Facebook procurando uma igreja e eu dei um passo de fé, amigos. Olha só o que eu fiz. Eu ainda tava, eu falava inglês, já aprendi a falar inglês no Brasil, já vim falando inglês, claro, só que eu não era nem boa de ouvido, nem boa de me expressar ligeiramente. Mas eu fiz um combinado com Deus, falei assim, Deus, eu creio no teu poder, eu creio na tua misericórdia, eu creio na tua graça. E eu sei que se eu der um passo de fé, o Senhor vai me colocar ao chão. Eu quero uma igreja americana, que nesse contexto de caçar uma igreja americana, é porque eu sei que ele vai se converter, eu tenho fé nisso, que meu marido vai servir. E mesmo que seja uma apresentação das crianças, alguma coisa que eu vou fazer, aí ele vai entender, porque vai ser em inglês. Então eu orei, coloquei aquilo na presença de Deus e postei no Facebook. Falei, Deus, já começa daí, a achar uma igreja que vai, né, dar certo. E a filha do pastor dessa igreja que eu frequento, eu recebi vários comentários. Foram, assim, mais de 20 comentários. E essa menina, ela me mandou uma mensagem privada. Disse ela que ela sentiu, inclusive hoje ela veio aqui na minha casa, ela falou isso. Ela sentiu que era pra ela me mandar uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem com o telefone privado dela, com o endereço da igreja, e falou que eles eram portugueses, mas que o pai dela morou no Brasil, que ela é nascida no Brasil, só que ela foi criada aqui, claro, né? Ela veio pra cá, acho que com 9 meses, daí o pai dela é americano e tal. Ele era um missionário no Brasil, viveu lá, então ele sabe falar o português do Brasil. Ele é filho de português, então ele fala o português de Portugal. Só que a linguagem usada na igreja é o inglês. Amém. Falei, Deus, é aí. Fui, primeiro dia. Eu sempre falava com Deus que aonde a igreja que eu fosse, minhas crianças tinham que gostar. Nós chegamos lá, as crianças amaram a igreja, amaram a salinha da igreja, gostaram. Continuamos indo. Todo domingo eu falava, Tony, quer ir no culto? Não, não vou. Falei, não, então tá bom, a gente tá indo. Só que ele falou assim que o que mais atraiu nele de querer ir com a gente era o exemplo que eu dava dentro de casa. Ele falou assim que dos relacionamentos que ele teve na vida, ele nunca teve uma pessoa tão paciente do lado dele. E eu nem sempre fui assim, gente. Deus usa as situações que a gente vive para colocar a gente no nosso devido lugar. Eu sempre fui bocuda, respondona, nunca respeitei a autoridade de homem dentro da minha casa, porque eu me achava no direito de ser homem, que eu era independente, pagava minhas contas, então eu não era uma pessoa assim que ficava debaixo de autoridade. E aqui Deus me fez totalmente diferente, porque eu tive que botar minha boca no pó e me humilhar, porque eu não dominava a língua. Se ele caçasse uma confusão comigo, como que eu ia discutir com um homem inglês? Mulher, se nós já perde o rumo da conversa, conversando na nossa própria língua, tu imagina ter que fazer todas as palavras lá pra poder falar na língua dos outros. A vontade de mim era tacar um chinelo na cara dele, mas nós não podia, né? Amém, glória a Deus por isso, né? Então isso, assim, me freou muito. E aquilo foi me ensinando a ser uma mulher mais sábia.
Ah, então ele não é bom afrontar ele perde a noção. Tanto que depois a gente, né, eu faço terapia até, e a gente suspeita que ele tem algum psicológico afetado, um borderline, alguma coisa do tipo, né? Mas em nome do Senhor Jesus, isso não restringe quem ele é. E ele falou que os exemplos fez ele ter vontade. Aí eu falei, você não quer ir hoje? Então, eu não lembro se era dia das mães, dia dos pais, não sei. Ele falou assim, eu vou. Você pega o carro e eu vou com a moto, porque nós somos em 6 ao todo, o carro só cabia 5, ele foi com a moto. Ele pegou tanto gosto naquilo, que ele continuou indo todos os domingos com a moto. Olhem só. Só que o diabo, ele é um bicho muito invejoso. Mas aqui não, Satanás. Em nome de Jesus está repreendido, que aqui nessa casa você não reina. O meu esposo sofreu um acidente de moto. A moto deu perda total, o seguro recolheu a moto. Ele ficou um mês sem conseguir. Ele deu, acho que luxou o ligamento do tornozelo, alguma coisa do tipo assim, machucou o ombro e tal. Não, machucou o ombro foi no segundo. Ele machucou o tornozelo, não conseguia andar direito, ele ficou uma semana em casa. Aquilo deu uma depressão gigante nele. Mas como ele já estava indo na igreja, até a rádio que ele ouvia no carro, ele já tinha mudado quando ele ia pro trabalho. Ou seja, ele já tava mudando as coisas. E eu peguei, fui orar, né? Falei, Deus, não deixe isso desmotivar ele. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Quem sabe isso já é até uma abertura pra gente usar o dinheiro que o seguro pagou pra comprar um carro de 7 lugares e caber todo mundo pra ir no culto. Beleza, aí quando deu um mês certinho, ele comprou outra moto, porque o Tony, ele anda de moto há anos já. Ele tem uma Harley, ele tinha uma Harley Davidson, inclusive aquele boné ali é da Harley Davidson. Inclusive essa decoração que é dele, eu não me intrometo. E aí ele foi e comprou outra moto, e eu sempre apoiando. Eu jamais vou contra, boba, porque a gente age nos, né? Mulher sabe como pelas beiradinhas, amiga, como pelas beiradinhas. Mas sempre ali orando e perseverando. Falei, Deus, o Senhor vai trazer ele pra igreja. Fé no pai que o inimigo cai. Ô, gente, vocês acreditam que ele sofreu outro acidente de moto? Ele perdeu 2 motos dentro de um mês cada uma. E aí ele foi e machucou o ombro. E aí ele desanimou, não queria mais ir no culto, nem tinha como ir, porque a gente tava com um carro de 7 lugares, né? O primeiro acidente foi em maio, o segundo foi em junho. Então, julho, agosto e setembro, ele ficou sem ir no culto. Mas diz ele que ele começou a conversar com Deus. Ele começou a ouvir mais a rádio, ele orava. E eu comecei a fazer terapia. A minha filha, às vezes, ficava com a minha mãe, eu ia pra casa da minha tia, a gente saía com os meninos com o carro, né? E assim a gente foi lutando, e eu colocando na presença do Senhor. Aí ele pegou o cheque da segunda moto, o seguro cobre aqui, né? Ele falou, vou comprar um carro, porque isso é um sinal de Deus, que agora eu tenho que tomar juízo e eu tenho uma família muito grande. O cara adotou 4 filhos, perdeu uma moto. O cara tem que me amar muito e amar muito essas crianças, né? Aí ele botou isso na cabeça. Quando foi em outubro, ele comprou um carro de 7 lugares. E a partir daí ele decidiu que ele ia no culto todos os domingos. Ele largou o clube de moto que ele tinha. Ele fazia parte de um clube de moto, aqueles da jaqueta de couro e tal. Ele fazia parte daquilo. E ele largou aquilo. E ele começou a ir e eu comecei a perseverar. Só que a partir daí veio muita guerra espiritual. Eu fiquei muito doente. Eu sou uma pessoa que perdeu o cabelo, ó. Olha lá o cabelo na cena aqui, ó. O problema psicológico que eu passei aqui nessa América, ó. Caiu aqui assim, ó. E lutando pela vida dele. E ele veio de uma infância muito difícil. Ele não sabe quem é o pai dele. Ele não faz a mínima ideia. Nem a mãe dele sabe. Eles são em 3 irmãos. O mais velho é falecido. Faleceu de overdose, morreu de drogas. Ele é o do meio. Ele não sabe quem é o irmão dele, quem é o pai dele. Ele não sabe quem é o pai dele. E o último também não sabe quem é o pai dele. E o último também mexe com droga. E a mãe dele também é dependente química. Então ele começou a dormir fora de casa com 10 anos, ele cresceu assim, ele tem muito trauma do passado. A mãe dele falava que ninguém amava ele, esse tipo de coisa. Só que aí Deus sabe aonde põe as pessoas. Eu precisava de uma pessoa pra me cuidar, porque eu tava cansada de cuidar das pessoas. Então Deus trouxe ele pra minha vida. Hoje ele cuida de mim, cuida das crianças, ele adotou 4 crianças que não é dele. E eu assumi a minha posição de dar pra ele o que ele nunca teve, que foi um carinho feminino, que foi, né? Eu não sou mãe dele, mas eu sou uma esposa cuidadosa, protetora. E eu comecei a lutar pela vida dele. Às vezes, quando ele tá muito depressivo, ele fala, minha mãe tinha razão, ninguém me ama. Sabe? Ele é meio assim, mas eu sempre certifico pra ele. Ama sim, eu te amo muito, as crianças te amam muito. Você é uma pessoa muito querida, as pessoas da igreja te amam muito. E daí ele decidiu se batizar.
Daí me perguntem como isso aconteceu. Eu falo que eu plantei a sementinha e o Espírito Santo de Deus foi regando. Só que esses episódios dele começaram a aumentar. É raiva, é depressivo. E aí eu falei assim, olha, essa guerra eu não vou poder lutar sozinho, eu preciso de ajuda. E desde que eu tô nesse relacionamento com ele, eu nunca fui de chamar pessoas de fora pra se intrometer, que eu já tive muito esse problema. Só que eu percebi que o que falta nele é o que ele nunca teve. Ele nunca teve uma direção masculina na vida. Aí ele não consegue representar isso direito. Então eu conversei com o pastor da minha igreja, expliquei pra ele o que estava acontecendo, que ele tinha uma autoestima muito baixa, né? Baixa estima, né? E o pastor falou assim, não, nós somos uma família e eu não vou abandonar ele, não. Aí o pastor ligou pra ele e falou assim, você aceita tomar um café da manhã comigo? Aí ele falou assim, ele falou que ficou com vergonha de negar, mas no fundo eu acho que ele tava sentindo que ele precisava daquilo. E o meu pastor é psicanalista, sabe? É psicólogo, não sei. E aí ele falou assim, eu vou, o pastor John me chamou, eu vou, não sei o que. Eu falei assim, vai sim, não, vai pra você ver como é que você é querido. Mas ele nem sabia que eu tava, né, articulando por trás ali. Porque o agir da mulher sábia, ele é isso. O seu marido não precisa saber desses detalhes, mas ele tem que saber. Como que o pastor ia saber que ele precisava dessa ajuda se eu não falasse? Vocês entenderam? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar como adivinho, os adivinhos não reinarão não entrarão no reino dos céus, né? Aí vamos lá. Ele aceitou 7 horas da manhã, minha filha, marcaram na padaria. Meu marido acho que demorou umas 3 horas pra voltar pra casa. Aquele dia ele voltou outro homem. Tudo que ele teve, que ele tinha, assim, ele falou assim que ele não sabe como é ter um pai, mas que se aquilo era tipo de uma conversa de alguém que tem um pai, que foi maravilhoso pra ele. Aí o pastor explicou pra ele que ele tá vivendo um processo, que um bebê é gerado na barriga da mãe por 9 meses, depois o bebê aprende a engatinhar, o bebê aprende a falar, e é isso que ele tá vivendo na fé cristã, que os episódios que ele tem é normal, que ele é um ser humano, mas que ele vai aprendendo aos poucos e Deus vai transformando a vida dele aos poucos, só basta ele querer. E explicou pra ele que tudo que ele vinha passando era espiritual, por quê? Porque ele decidiu se batizar. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer destruir a vida dele. Não quer ver ele feliz e não quer ver a nossa família sendo formada. Uma família que não é nada tradicional, mas tem muito amor, né? Meus filhos não são filhos do mesmo pai, já falei aqui em outro vídeo. Ele acolheu mesmo assim as crianças. Ele nunca fala pra ninguém que ele só tem uma filha, que é a filha mais velha dele. Ele fala que ele tem 5 ao total. Eu tenho 2 moças e 3 meninos, que são os meus 4 filhos e a filha dele. Tudo que ele faz pra um, ele faz pro outro. E assim vai. A filha dele já tem 21 anos, né? Ela já não mora mais aqui. E aí eu falo assim que às vezes a gente tem medo, sabe, de pedir, de ousar, de lutar e de procurar ser sábio. Mas eu falo pra vocês uma coisa. Eu aprendi muita coisa nessa minha vida com questão de mudar. Que não é errado você se submeter, às vezes se humilhar, pedir perdão, mesmo que você esteja com a razão. Eu sou uma pessoa que era uma barraqueira e virei uma pessoa calma. As pessoas achavam que o meu temperamento era colérico e eu sou sanguínea. Vocês estão entendendo? Deus não transformou só a vida dele, mas transformou a minha. Um dia ele teve uma crise tão nervosa, foi até um tempo atrás. Eu falei pra ele assim, ei, cristão, o que é isso? Que explosão é essa? Cristão, eu nunca mais piso naquela igreja. Eu falei pra ele assim, você pisa sim. Ele falou pra mim assim, você quer apostar que eu não piso lá? Eu falei assim, você pisa. Em nome de Jesus você pisa. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. A escolha já não é mais sua. Porque uma vez que você entrega a sua vida pra Jesus, ele não vai te abandonar. Eu nunca mais, eu vou procurar uma outra igreja pra eu ir. Eu falei assim, você vai procurar? Então você vai ver. Você quer apostar? Eu falei, aposta comigo. Ele não apostou. Isso foi na quarta-feira. Na quinta ele tinha um estudo bíblico pra ir. E na quinta-feira cedinho eu mandei uma mensagem pro pastor. Eu falei assim, olha, o Tony ele não tá bem. Ele tá querendo desistir do estudo bíblico. E eu sei que isso é uma guerra espiritual. E eu não vou desanimar, não vou desistir dele. O senhor pode mandar uma mensagem pra ele ou ligar pra ele? O pastor, como se não quisesse nada, ligou pra ele e falou, Tony, aqui é o pastor John. Tô só te ligando pra te lembrar do estudo bíblico hoje à noite, hein? Vou estar te esperando lá, a gente conversa um pouco depois, você quer? Aí diz ele assim que, o pastor me ligou, você sabia, não sei o quê. Mas ele ficou sem falar comigo ainda, ele só me contou isso depois. Aí quando deu a horinha dele sair, minha filha passou a mãozinha na Bíblia dele. Nem tá aqui, tá pra lá, senão eu ia mostrar pra vocês. Que eu dei uma Bíblia pra ele de presente. Inclusive, vai lá ver no meu Instagram. Tem um vídeo do dia que eu dei a Bíblia pra ele e ele ficou todo eufórico.
botou a biblinha aqui assim, ó, debaixo do braço. Partiu, meu filho, casa do Senhor. Quem és tu, Satanás, para se levantar na frente do ungido do Senhor? Uma vez que o seu coração aceita Jesus como o único suficiente Salvador, o anjo vem, meu filho, com a espada lá, ó, passa a espada no diabo e pisa na cabeça dele. Mas eu não vou falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só queria contar pra vocês aqui que como uma pessoa que veio lá de uma família toda drogada, detalhe, ele era fumante, ele fumou por mais de 20 anos. E diz ele que ele pediu a Deus ajuda pra parar de fumar, porque ele não queria dar esse tipo de influência pras crianças. Deus deu uma dor de garganta pra ele. Ele pegou uma inflamação de garganta de uns 4 dias, que ele não conseguia nem beber água direito. Ele botava o cigarro na boca e não conseguia fumar. Isso fez um ano, em novembro do ano passado. Já tem um pouco mais de um ano. Então Deus age até na doença. Você pensa que não? Deus age até na doença, meus amigos. Deus usa até o inimigo para poder transformar a sua vida. Eu lembro que o pastor sempre contava a história de uma senhora na igreja que ela tava com necessidade, né? E o pai de santo lá, o dono do terreiro, sei lá, uma pessoa que se envolvia com as forças ocultas, falou: olha, eu vou pegar essa crente hoje, que era essa irmãzinha do coque lá, né? Aquelas que nós sabemos que é fervorosa. Vai lá no mercado, faz uma compra pra essa mulher e vai lá entregar. E quando ela perguntar, no final, quem foi que mandou tudo isso, vocês falam que foi o diabo que mandou. E aí, quando eles chegaram lá com a compra pra véia, a véia, oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus, obrigado por essa comida, não sei o que, foi guardando, e Deus abençoe, e Deus trabalha na vida de vocês, lá. Quando terminou tudo, no final, aí os homens perguntou pra ela, assim, os mandantes lá, né? A senhora não vai perguntar quem foi que mandou essa comida toda, não? Ela falou assim, não, isso aqui quem mandou foi Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Toma! Provavelmente esse pai de santo se converteu, porque é a mais pura verdade, né? Então é isso, Deus usou uma dor de garganta para tirar ele do fumo, usou 2 acidentes de moto para mostrar para ele que ele precisava de um carro para congregar com a família dele. A igreja, Jéssica, não salva ninguém, não salva, mas ajuda. Uma pessoa como ele, por exemplo, precisa dessa ajuda, porque ele tem a autoestima muito baixa, baixa autoestima, não sei como fala. Mas é isso. Eu espero que através desse meu vídeo, desse meu testemunho, vocês entendam que Deus, ele não faz asepsia de pessoas. As pessoas me falavam isso, eu nunca, né, levava isso a sério. Mas Deus não escolhe na vida de quem que ele vai trabalhar. Se é rico, se é o mais bonito, se é o mais poderoso. Não, Deus escolhe o pequeno. Assim como ele escolheu Moisés, que era gago, ele escolhe qualquer um para trabalhar na vida dele. Ele escolheu uma mãe solteira de 4 crianças com pais diferentes, imigrante na América, sem documento, né? Que agora que o Tony regularizou a gente, sem nada. Eu não tinha um quiscato no bolso lá, um casco, como é que é? Um din-din no bolso, nada. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a mão na frente da trás, na reta trabalhadora, né? E Deus me deu um marido abençoado, não pela nacionalidade que ele tem, mas pelo homem de valor que ele é. E ele abençoou a minha vida, me tirou da onde eu tava com os meus filhos e usou a minha vida para abençoar a dele, tirou ele da solidão, da tristeza que ele vivia. Inclusive hoje ele me falou, a gente tem que lutar sempre contra o inimigo pra gente ficar junto, se fortalecer junto, porque eu não vejo a minha vida sem você. E eu não vejo a minha vida sem esse gringo sem vergonha. Mas é isso, espero que Deus abençoe. Se você chegou aqui até o fim, deixa uma mensagem de carinho aí pra ele, que ele gosta muito de ler os comentários de vocês. E vai lá na nossa rede vizinha também, ver os vídeos dele, tá? E Deus abençoe vocês grandemente.